Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. O assunto de hoje é ações para se aposentar. Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre como montar uma carteira, procurando basicamente uma carteira que gere dividendos e consiga então produzir algum tipo de renda na nossa aposentadoria. Particularmente falando, e aí eu já vou dar minha opinião a respeito desse tema, eu acho que faz muito mais sentido uma boa carteira de fundos imobiliários do que uma boa carteira de ações para dividendos. Eu vou explicar por quê. Bom, vamos dizer que vocês são donos de uma empresa. Então vocês são donos de uma empresa e esta empresa ela gerou um lucro líquido de 100 milhões de reais no primeiro semestre. Muito bem. Neste momento, vocês vão automaticamente fechar o semestre e verificar. Nós vamos distribuir esses 100 milhões de reais em lucro líquido sob a forma de dividendos para os acionistas? Ou nós vamos pegar esse dinheiro, investir na própria empresa e continuar crescendo? Bom, basicamente, se o gestor da empresa acredita que tem um potencial de crescimento muito grande na empresa, o que ele vai fazer é, ele vai pegar menos dinheiro do lucro líquido para distribuir como dividendos e reinvestir esse dinheiro na própria empresa para que a empresa cresça mais rápido, aumente o seu pedaço de mercado, aumente a sua penetração no mercado, aumente o número de clientes, aumente o número de vendas, consiga vender mais, consiga crescer mais, consiga ampliar-se. Quando o gestor não acredita mais na possibilidade de crescimento da empresa, porque acha que a empresa já atingiu o que seria provavelmente a sua maturidade, o seu máximo de amplitude e de expansão possível, neste caso, o gestor vai decidir realmente começar a alocar cada vez mais dinheiro na distribuição de dividendos. Então, particularmente falando, eu não sou muito interessado em ações que guardem uma grande distribuição de dividendos, porque eu entendo que o valor nominal delas não vai crescer mais tanto e que elas não estão mais conseguindo crescer no ritmo ideal que a gente percebe. Mas ainda assim, existem algumas ações que, apesar de pagarem bons dividendos, elas acabam se tornando interessantes para mim. E eu vou mostrar um pouquinho isso para vocês, como é que eu faço a procura por elas. Tá, então aqui, esse programa que vocês estão vendo é um programa que busca nos apresentar os principais fundamentos de diferentes empresas dentro da Bolsa. O nome do programa é SHB3. Tá? E aqui a gente consegue fazer, inclusive, uma pesquisa. E nesta pesquisa, nós conseguimos colocar um tipo de filtro. E este filtro vai trabalhar eminentemente com a seguinte ideia. Vou colocar isso para vocês verem. Então a gente consegue colocar um filtro aqui. E aqui vamos colocar um filtro de dividendos. Tá? Neste caso, vamos colocar um filtro novo. E esse filtro novo vai ser basicamente o pagamento de dividendos, em que eu vou querer que a empresa pague 0,05% de dividendos ao ano. Vou dar um exemplo aqui, a partir de 5%. Tá? E, logicamente, para isso, quando a gente dá esse ok, ele vai nos passar todas as empresas que nos últimos anos ofereceram mais do que 5% de dividendos ao ano. Bom, uma vez que eu tenha visto isso, mais do que 5% de dividendos ao ano, lembrando que isso já vem isento de imposto de renda, tá? Logicamente que eu não quero pegar fundos imobiliários. Tá? Então eu preciso trabalhar aqui uma carteira que não seja de fundos imobiliários. Tá? Vai ter que ser uma carteira realmente sem a presença dos fundos, apenas ações. Então deixa eu colocar aqui, sem fundos imobiliários. Vamos ver aqui.
esse portfólio aqui, que já não tem mais nenhum tipo de fundo. Colocamos abrir. E o que eu vou procurar? Eu vou procurar uma empresa que tem um histórico de pagamento de dividendos bom, no mínimo um histórico de pagamento nos últimos 3 anos pagando bons dividendos. E além disso eu vou procurar por outras coisas. Por exemplo, vamos pegar aqui essa empresa que pagou aproximadamente, aqui são fundos imobiliários, BRCR, Enat 3. Ser 3. A Ser 3, tá? No ano passado pagou 11,43% de dividendos no ano, mas eu vou olhar outras coisas que são importantes para mim. Quais são as outras coisas que são importantes para mim? Basicamente, o que eu vou querer procurar, o que eu vou querer olhar e que vai me chamar a atenção além do dividendo que vai estar sendo oferecido, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o lucro líquido que a empresa observou nos últimos 7 anos. Veja que a gente tem um lucro líquido crescente, nos últimos 4 anos andando um pouquinho lateral, tá? Mas a gente tem realmente uma boa quantidade de lucro líquido sendo produzida. Eu vou querer ver um patrimônio líquido crescente. Veja como o patrimônio líquido da empresa está crescendo nesses anos. Ao mesmo tempo, eu gostaria de ver um passivo exigível, que é o nível de endividamento da empresa, caindo ou estável. Se não estiver caindo ou estável, tem que estar crescendo na mesma proporção do patrimônio, não muito mais do que ele. Observe que a gente teve um passivo circulante em crescimento, mas em linha com o patrimônio líquido. Tá? Então a gente tem lucro líquido subindo, é um dos conceitos principais que eu falo. Segundo, um patrimônio líquido subindo e um nível de endividamento caindo. Essas são as coisas mais interessantes para observar dentro de uma empresa que eu quero encarteirar por um prazo mais longo e colocar como pagadora de dividendos. Tá? Além disso, eu vou colocar aqui essa comparação para ver como é que tem sido o pagamento de dividendos dessa empresa nos últimos anos. Veja que 2018 pagou 3%, 2016 3%, 2014 15, 2,5%, ou seja, não é um histórico muito bom de pagamento de dividendos. Então automaticamente essa empresa começa a ficar menos interessante para uma possível empresa que entraria numa carteira de dividendos minha. Aí eu desço um pouquinho mais e eu vou olhar aqui, por exemplo, a Vi24. Olhando a Vi24, que é a Telefonia Brasil, tá? E colocando aqui à disposição para que a gente possa ver como está funcionando o lucro líquido. Observa o lucro líquido da Telefonia Brasil. Em nenhum trimestre nos últimos 10 anos houve prejuízo operacional. A empresa só apresenta lucros operacionais. Lucro atrás de lucro. Isso me interessa. Segundo aspecto, patrimônio líquido crescendo. Terceiro aspecto, passivo exigível de longo prazo, relativamente estável, deu uma subida no último ano. Tá? E daí eu vou olhar aqui. Olha o que é a média de pagamento de dividendos dessa empresa nos últimos 10, 12 anos. Em torno de 8 a 9% ao ano. Então esta é uma empresa que poderia eventualmente fazer parte de uma carteira. Pelos múltiplos que ela apresenta? Sim, pelos múltiplos que ela apresenta. Isso significa que automaticamente essa empresa entra na minha carteira e eu nunca mais vou olhar esse papel? Não. Ele até pode entrar na minha carteira, mas eu vou seguir acompanhando, verificando como é que está o lucro líquido, como é que está evoluindo todos esses aspectos e como é que está evoluindo o patrimônio líquido da empresa. Mas eu não vou simplesmente colocar uma empresa na minha carteira e nunca mais olhar o papel especificamente, porque seria um grande erro operacional. Vamos olhar aqui, por exemplo, a Itaúsa, e essa sim, acho que é a minha queridinha, talvez a empresa que eu mais goste dentro do mercado brasileiro hoje, especialmente porque ela é dona de 4 outras empresas importantes, Banco Itaú, LK Cross, Duratex e Alpargatas. Observem o que é o lucro líquido da empresa
delícia, lucro líquido crescendo e subindo. Observe o que é o patrimônio líquido da empresa, quantidade de ações não, patrimônio líquido, olha que lindo. Observe o nível de endividamento caindo. Dívidas caindo, lucro líquido subindo, patrimônio líquido subindo. Olha o histórico de pagamento de dividendos que essa empresa tem. Belíssimo histórico. Pagando dividendos todos os anos. Esta é uma empresa que, dentro da maneira como eu olho, faz todo sentido estar composta dentro da minha carteira de prazo mais longo. No momento está pagando em torno de 8,77% de dividendos ao ano, livre de imposto de renda. E por que eu gosto dela? Porque ela é diversificada, ela não é apenas um setor, ela não é apenas Itaú. Ela é Itaú, ela é Alpargatas, ela é Duratex, ela é LK Cross, ou seja, petroquímico, construção, varejo e financeiro. Altamente diversificada. Ela é quase uma ETF dentro dela própria. Então, olhando tudo isso, eu entendo que essa é uma empresa que, por apresentar todas essas características, ele é mais resiliente. Ele é mais resistente a possíveis crises. Então ela faz sentido numa carteira de longo prazo. Eu gosto muito da Itaúsa para isso. Mas eu, obviamente, vou olhar outras coisas também. Então, não posso concentrar tudo numa única empresa. Seria um grande equívoco fazer isso. Vamos olhar a Ferbasa. A Ferbasa, quando a gente olha os resultados dela, ela paga em torno de 6, 7, 8% de dividendos ao ano nos últimos anos. E quando a gente olha os múltiplos, passivo circulante tem uma pequena subida nos últimos anos. O lucro líquido dela teve aqui em 2016 2 trimestres com um pouquinho mais de estresse, mas agora já se recuperou, apresentando lucro líquido crescente, um patrimônio líquido absolutamente crescente. A Ferbasa, que faz parte de um setor da economia brasileira que talvez seja um dos setores mais poderosos que existe, que é justamente o agrobusiness. Então essa é uma empresa que em si poderia sim fazer parte de uma carteira minha para dividendos no prazo mais longo. Ela, não acredito que a gente deixe de utilizar fertilizantes num prazo mais longo e ao mesmo tempo que o setor de agrobusiness deixe de funcionar no prazo mais longo para nós. Observem aqui, BBSE3. Essa é uma outra empresa que me chama a atenção. Também dentro de uma ideia de diversificar a carteira. Então, sempre que você vai pensando em montar uma carteira de dividendos, considere diversificação. E quando a gente fala em diversificação, não adianta tu comprar Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e B3SA3. Cara, tu não diversificou nada. Tu concentrou 4 papéis no mesmo setor. Quando eu falo de diversificação, tem que ser uma empresa do setor de agribusiness, uma empresa do setor financeiro, uma empresa do setor de comércio, uma empresa do setor de logístico, ou seja, setores financeiros diferentes. É isso que fala-se em diversificação. Então olha aqui a BBSE3 pagando 10% de dividendos ao ano. E quando a gente olha os resultados dessa seguridade, olha que coisa bonita esse lucro líquido crescendo. Seguradoras. Seguradoras são empresas extremamente estáveis na produção de um fluxo de caixa positivo e na manutenção de bons resultados. Patrimônio líquido. O passivo circulante deu uma pequena subidinha no último ano, mas nada que fosse absolutamente preocupante. Aqui é o pagamento de dividendos médio que ela vem oferecendo nos últimos anos, 6,5%, deu uma crescida no último ano e meio. Brasil Seguridade é uma outra empresa que poderia fazer parte de uma eventual carteira de dividendos, porque ela encaixa-se dentro do conceito, que eu estou mencionando. Paga bom dividendo, tem um lucro líquido crescendo, tem um patrimônio líquido crescendo, tem um nível de endividamento caindo e ao mesmo tempo opera dentro de um setor que faz sentido para mim, que vai continuar existindo nos próximos anos.
Olha aqui Transmissões Paulista. Eletricidade. Então o setor de eletricidade, classicamente falando, é um setor que deve continuar existindo no mundo nos próximos anos. Ao mesmo tempo, observem o que é o nível de lucro líquido da empresa. Bonito, crescendo. Teve só um trimestre no prejuízo em 2013. Observem o nível de patrimônio líquido da empresa. Fantástico. O nível de endividamento de prazo mais longo subiu. Mas veja que essa subida aqui, ó, desse endividamento, ela acontece no mesmo momento em que tu tem o patrimônio líquido crescendo. Então isso aqui não me estressa. Isso não me preocupa. Me preocupa se a dívida está subindo, o lucro líquido está caindo e o patrimônio líquido está caindo. Aí me preocupa. Bom, e aí quando a gente olha o nível de pagamento de dividendos médio desse papel. 7%, 6%, 9%. Transmissões Paulista. Então veja que a gente está falando de diferentes setores em diferentes áreas da economia brasileira. A possibilidade de que todas essas áreas viessem a quebrar no mesmo momento ou passar por sérias dificuldades, ela até existe, mas ela não é tão plausível quanto, por exemplo, uma única empresa. Veja que a gente tem outras do setor elétrico, como a TAE 11, que está pagando 8,4%, e quando a gente olha os gráficos respectivos aos resultados de balanços desta empresa, a gente percebe um patrimônio líquido crescendo de uma maneira mais estável que da TRPL, a gente olha um lucro líquido crescendo de uma maneira mais estável que da TRPL, a gente olha até mesmo o nível de passivo circulante absolutamente caindo, lucro líquido subindo, dívidas caindo, patrimônio subindo, e daí a gente olha a média de pagamento de dividendos em torno de 10% ao ano. Isso interessa. Comprar um pouquinho dessas ações todos os meses me interessa. Comprar um pouquinho de TAE 11 todos os meses, comprar um pouquinho de Itaúsa todos os meses, comprar um pouquinho de lojas Renner todos os meses, comprar um pouquinho dessas empresas que pagam bons dividendos. E quando elas oferecem bons dividendos, o que eu faço? Eu reinvisto mais. Compro mais delas. Aumentando o bolo cada vez mais. Então essa forma de trabalhar, essa forma de investir buscando boas empresas que estejam com o lucro líquido crescendo, com o patrimônio líquido crescendo, com o nível de endividamento caindo e oferecendo bons pagamentos de dividendos, é uma estratégia bastante inteligente, que logicamente vai levar algum tempo até surtir o efeito. Para a pessoa realmente ficar bem com isso, ela tem que ter um capital muito grande, não é um capital pequeno que vai prover para essa pessoa já uma rentabilidade imediata. Mas aí vem um lado positivo, né? Aí vem um lado positivo. Como nós temos tempo para ir acumulando essas ações, nós vamos dar tempo até mesmo para que essas ações se valorizem. Tá? Vou dar um exemplo aqui. TAE 11. O mesmo papel que a gente comentou agora há pouco, aquela empresa que está com o lucro líquido subindo, patrimônio líquido subindo e o endividamento caindo. Observa se alguém que tenha começado a acumular essas ações a partir de 2013, mesmo 2014 aqui. Então esse cara tem essa ação há 5 anos, ele já recebeu 10% de dividendos ao ano e o papel já subiu 176% nesses 5 anos. E se o sujeito for comprando todos os meses, um pouquinho, é bem provável que o preço médio dele esteja mais ou menos aqui assim, ó, nessa região. Mesma coisa para Itaúsa. A gente falou de Itaúsa agora há pouco. Então notem que se o sujeito for comprando Itaúsa todos os meses, nos últimos 5 anos, então vamos lá, de 2014 até hoje, o preço médio dele está aqui assim, ó, nessa metade do movimento. Então o preço médio que ele construiu, nesse momento, está com um ganho de 72%. As primeiras ações que ele comprou lá no início de 2014 estão com ganho de 195%. Eu sei que o que eu estou falando hoje é completamente diferente daquilo que eu falo a maior parte do tempo, que são as operações de curtíssimo prazo.
day trade, swing trade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês não começarem hoje, não é amanhã, não é depois da manhã. Se vocês não começarem hoje a preocuparem-se com a aposentadoria de vocês, com a previdência de vocês, vocês acham que vai ser o governo que vai se preocupar? Vocês estão realmente confiando que é o governo quem vai cuidar de vocês na aposentadoria? Quando vocês estiverem velhos, sem capacidade de produzir? Vocês vão depender do governo? Vocês vão pedir esmola para o governo? Vocês acham que o governo vai se importar com vocês? Acham mesmo? Não. Vocês não podem depender do governo, da previdência do governo. Nem mesmo de previdência privada, que ajuda, sem dúvida alguma. Ajuda. Mas se vocês tiverem um mínimo de bom senso, vocês vão começar a comprar ativos para longo prazo. Comprar patrimônio, comprar equity, comprar participação de ótimas empresas para a aposentadoria de vocês. Seja bons fundos imobiliários, seja ações de dividendos, mas a ideia é comprar todos os meses. Aloca um dinheiro específico e todos os meses você vai comprando. Não é um mês, não é 2 meses, não é 3 meses, não. Todos os meses. Pensem sobre isso. Considerem um pouco isso. Porque, de fato, essa é uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer para vocês mesmos. Para vocês mesmos terem um futuro melhor. Terem um futuro melhor. Infelizmente, as pessoas não se dão conta. Elas não se dão conta de que o tempo passa. De que o tempo passa. E passa numa velocidade brutal. Especialmente o amigo aí que é mais jovem. Eu tenho no meu canal muita gente mais jovem me assistindo. E que são muito focados em day trade, são muito focados no curtíssimo prazo. Cara, eu vou dar um rápido depoimento aqui, tá? Quando eu era mais jovem, eu olhava para os caras mais velhos, os caras com 50 anos, e dizia assim: olha o que esse velhão aí, ó. Baita velhão. É o que eu pensava. Tá acabado. É tão rápido chegar nos 50 anos de idade. É tão rápido. Olha como esse ano passou extremamente rápido. Então, se você tá com 20, pega o momento que já passou esse ano, multiplica por 30, tu tá com 50. Piscou o olho, cara, piscou o olho, você está com 50 anos. E se você não se preparou, você vai chegar nos 50 anos sem absolutamente ter onde cair morto. E se isso acontecer, vai ser uma tragédia, porque tu vai depender de quem? Do governo para cuidar de ti. E isso, honestamente, eu não recomendo para ninguém. Eu não recomendo para ninguém depender do governo para a sua aposentadoria. E não é o governo atual, todos. Não é o governo atual, todos. Todos. Então, considerem seriamente compra de ativos de prazo mais longo, seja de fundos imobiliários ou de ações. Aqui a gente já viu várias ações que são extremamente interessantes. Tá? E a lista continua.
A lista continua. Ó, eu poderia muito bem fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui e posso até botar um filtro. Que as ações estejam pagando mais de 6,5%. Mais de 7%. Beleza. E aí com isso, a gente tem uma lista de empresas que estão pagando mais de 7%. Começamos a procurar aqui. Volta Vivid, Banrisul, Smiles, BRDT3. Vamos na BRDT3. BRDT3 é a distribuidora da Petrobras, que possivelmente agora será privatizada. Então os números dela devem melhorar ainda mais. Olha o nível do lucro líquido da empresa. Olha o patrimônio líquido da empresa. A gente tem uma base histórica pequena nesse papel. O passivo caindo. Esses são os resultados atuais. Tá? BRDT3. A gente tem, por exemplo, a Wizards. Olha a Wiz. 9% de dividendos ao ano. Passivo circulante cresceu um pouquinho. Mas olha o lucro líquido. Olha que coisa linda. Olha o patrimônio líquido. Olha que lindo. Olha o nível de dividendo crescendo ano após ano. Ano após ano crescendo, o dividendo crescendo. Fantástico. Então tem muitas empresas boas que nós podemos pensar em se tornar sócios de prazo mais longo, em que a gente vai se beneficiar da valorização do nominal da ação e ao mesmo tempo dos dividendos. Itaúsa, FESA, BBC3, Transmissões Paulistas. Claro que essas carteiras elas precisarão ser revisadas anualmente, semestralmente, para verificar se a empresa continua apresentando bons resultados, bons múltiplos, se o setor continua crescendo, se não continua, se há necessidade de diminuir a exposição para aquela carteira ou não. Então não é só comprar a ação e esquecer. Não, quisera eu que fosse, mas não é. A gente precisa também estar sempre acompanhando um pouquinho. Pelo menos um pouquinho tem que ser acompanhado. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado os amigos, especialmente tenha chamado a atenção de vocês o conceito de comprar ações por um prazo mais longo, objetivando realmente os dividendos distribuídos por essas empresas. Um grande abraço a todos os amigos. Se vocês curtiram, deem um like aí, compartilhem com os amigos de vocês. E não se esqueçam de assinar o canal para que vocês sejam avisados de todas as transmissões que acontecem. Um abraço, até mais, tudo de bom.